Eu vejo que o primeiro passo é construir uma manutenção orientada para o negócio. Eu preciso entender que a manutenção ela é um negócio, a manutenção ela tem clientes, a manutenção ela precisa ter entregas, a manutenção ela precisa ter uma estrutura organizacional adequada, ela precisa ter uma infraestrutura de oficinas, de ferramental, de equipe, de capacitação, de forma bem organizada. Basicamente a gente poderia dividir em pessoas, processos, sistemas para que eu consiga atingir um determinado resultado. Então assim, a manutenção ela precisa estar orientada para o negócio. Como eu sei que a manutenção da minha empresa ela está orientada para o negócio? Vamos lá, Moisés, me explica aí, como é que eu sei se a minha manutenção ela de fato está orientada para o negócio ou não? Eu trago 3 aspectos aqui, pessoal. Deixa eu até aqui, antes de avançar nisso aqui, eu vou trazer 3 aspectos na sequência ali. Eu vi que tem bastante interação no chat, pessoal. Isso aí, vamos colocando ali os comentários de vocês, o que vocês concordam daquilo que eu estou trazendo, o que vocês discordam, enfim, aqui é um ambiente para que a gente consiga fortalecer alguns conceitos e alguns aprendizados. Eu ia falar, né, eu vou falar na sequência sobre alguns aspectos que são extremamente importantes para que a gente consiga enxergar se a manutenção da minha empresa, né, da empresa onde a gente está atuando, é orientada para o negócio ou não. E daí, antes de chegar nesse ponto, eu vejo uma coisa que é extremamente importante, que eu consegui, dentro do conceito lá de gestão de ativos, eu entender 3 aspectos, que é desempenho, custo e risco. Eu preciso fazer com que a manutenção ela esteja contribuindo para o desempenho do negócio, conseguindo contribuir para a diminuição dos custos e para a redução dos riscos. A partir do momento que eu consigo equilibrar esses fatores, a manutenção ela vai estar orientada para o negócio. Eu preciso criar uma estratégia e processos fortes, qualificar a minha equipe para que eu consiga chegar nesse patamar. Então é extremamente importante, vou compartilhar novamente a minha tela ali com vocês, mas é extremamente importante a gente entender esses 3 conceitos. Um ativo dentro de uma empresa, um ativo físico, a gente trazendo para um equipamento, uma instalação, enfim. Esse ativo, ele precisa dentro do meu negócio, com que a empresa precisa extrair o máximo de valor desse ativo. O que seria isso? A maior produtividade, os melhores índices de qualidade, garantir a segurança, redução de impacto ambiental e assim por diante. Então eu preciso fazer com que eu chegue nesse nível de excelência, tá? Então aqui, voltando ao nosso ponto ali da manutenção orientada para o negócio, o que a manutenção precisa fazer? Aumentar o desempenho, diminuir o custo e reduzir os riscos. Beleza, o que seria isso? Vamos por partes, né? Então, para que a minha manutenção ela de fato chegue num patamar de excelência, eu preciso focar em aumentar a confiabilidade. Então, o que seria isso? Eu olhar para o meu indicador aquele de tempo médio entre falhas, seria um indicador que está relacionado à confiabilidade dos meus ativos. Eu preciso aumentar a disponibilidade, então o indicador de disponibilidade ou indisponibilidade por manutenção, que seria o inverso desse sistema aqui. Eu preciso melhorar a performance, garantir a qualidade e entregar serviços de alto valor agregado. Então, quando eu falo em aumentar o desempenho, eu estou focando nesses aspectos aqui. Se vocês pararem ali para dar uma analisada, a gente está falando basicamente, pessoal, entre ali dentro desses indicadores, do indicador chamado aquele OEE, que é o indicador de eficiência global dos equipamentos, que vai estar medindo a disponibilidade, performance e qualidade. Daí eu pergunto para vocês, o OEE, né, ele deve ser um indicador no qual a manutenção precisa conhecer? Na opinião de vocês, a manutenção ela contribui de fato para o OEE, para disponibilidade, performance e qualidade dos produtos? O que vocês acham aí? Nas empresas que vocês trabalharam, esse indicador, ele norteia de alguma forma o sistema de manutenção? Daí, enquanto vocês vão respondendo, ali o Flávio colocou que sim, vamos ver como é que o restante do pessoal acredita, se o OEE é ou não. Então, assim, o que eu já vi algumas empresas colocarem, né? Ah, Moisés, mas o OEE, né, ele é um indicador que não se aplica à manutenção. Só que se a gente for parar para analisar, pessoal,
Com certeza o OEE ele tem uma contribuição não só de manutenção, lógico, ele é um indicador de eficiência global, ele vai envolver a engenharia, vai envolver a qualidade, vai envolver a operação, entre outras áreas, entre todas as áreas da empresa. Mas o que eu quero trazer aqui para debate, né? O OEE ele é um ótimo indicador para a gente conseguir medir o desempenho da manutenção, porque vamos lá, a disponibilidade está associada a eu ter uma sistemática de manutenção planejada bem estruturada. A performance ela está diretamente associada à condição do equipamento para produzir determinados produtos. Então, se a performance, eu estou com a disponibilidade boa, então meu equipamento está funcionando, só que ele pode estar trabalhando abaixo da velocidade, produzindo menos. Isso pode ser por causa de algum desgaste de algum componente, algum tipo de regulagem, algum problema crônico do equipamento, que a manutenção vai ter a sua contribuição. Então o OEE ali, como todo mundo ali, basicamente, todo mundo colocou, de fato é um indicador extremamente importante. Partindo aqui para outro aspecto, diminuir o custo, né? Então a gente precisa focar na diminuição, né, da redução ali do meu lucro cessante. O que seria esse lucro cessante? O equipamento ele está trabalhando, produzindo, por algum momento ocorreu uma anomalia e gerou uma quebra. No momento que gerou uma quebra, e todo esse tempo no qual o equipamento fica parado por causa de uma quebra, significa que naquele momento o equipamento ele poderia estar produzindo. Então, ao ocorrer essa quebra, eu estou gerando um lucro cessante. Um lucro no qual a empresa poderia estar usufruindo, porém, por causa de uma quebra, eu não estou conseguindo fazer. Então, isso seria um custo quase que de uma parada daquele equipamento. Eu posso verificar qual é o valor agregado ali da hora daquele equipamento e vou ter uma estimativa aí do meu lucro cessante, de forma bem genérica, assim, bem ampla, tá? Mas tem cálculos específicos para isso e até dentro da nossa capacitação ali a gente acaba trazendo essas fórmulas, esses exemplos de forma mais aprofundada, tá? Então, assim, reduzir o custo de manutenção é um ponto extremamente importante, reduzir os estoques de peças sobressalentes. Todos esses aspectos vão estar trabalhando de forma mais adequada. Aqui a gente bota reduzir, pessoal, pensando no sentido de otimizar o custo de manutenção. A gente tem muitos custos de manutenção que poderiam ser evitados se eu reduzisse aqui as paradas imprevistas, tá? As paradas inesperadas elas acabam gerando um custo muito alto de peça que eu vou ter que comprar com um custo maior, porque minha linha está parado. Eu vou ter que contratar serviços, muitas vezes terceiros, com um custo maior, porque a minha linha está precisando de um conserto ali, de uma liberação imediata. Então as paradas inesperadas, as corretivas, elas acabam aumentando muito o meu custo de manutenção. Em contrapartida, se eu tenho um plano de manutenção preventiva, se eu tenho técnicas de preditiva, com certeza isso vai fazer com que o meu custo de manutenção ele seja melhor gerenciado. O meu plano orçamentário ele seja cumprido, tá? Então, esses aqui são alguns pontos, pessoal, que a gente coloca que é extremamente importante para verificar se a minha manutenção está orientada para o negócio ou não.